Então, vamos falar sobre essa história aí do golpe que está em curso no STF. Eu vou pegar um tweet aqui que eu separei e que explica muito, muito bem, que é do Diego Garcia. Eu gosto muito do Twitter dele, ele sempre traz umas postagens muito interessantes. Então já fica a recomendação aí, a galera que está atrás de notícia, faz um Twitter, primeiro passo, faz o Twitter. Mas eu tenho que fazer, porque é lá que as notícias vêm mais rápido, tá? Uma característica dessa rede social. O Facebook vai saber 15 anos depois do que está acontecendo. Às vezes vem a minha mãe com uma super novidade, que é um negócio que a gente estava discutindo há 3 dias atrás, que ela acabou de ver no Facebook. Então, assim, Twitter, primeira coisa, tem que fazer. Tá? E aí vocês sigam esse perfil, que sigam o nosso, né? Aliás, o canal das meninas, hoje eu me lembrei. O canal das meninas tá aqui embaixo, o canal delas, tá? E eu acho que tem elas também no meu Twitter. Tem uma lista que eu fiz das divas no meu Twitter, vocês podem procurar elas lá. E vamos aqui pro Twitter do Diego Garcia, este moçoilo aqui, ó. Está em curso o golpe do STF. Tá. Moro presta depoimento à Polícia Federal neste sábado, em Curitiba. Ex-ministro da Justiça será ouvido sobre acusações de que presidente Jair Bolsonaro tentou interferir politicamente na Polícia Federal. Depoimento foi determinado por quem? O Celso de Mello. Aí a gente olha essa notícia assim, nossa, mas quanta eficiência, né? Eles querem apurar essa história rápida, que coisa boa. Mas aí vem esse daqui, ó. Atenção à armação. Vejam o que Celso Mello, do STF, fez hoje. Baseado num pedido de 3 deputados da oposição, reduziu o prazo de 60 dias para Moro ser ouvido pela PF em 5 dias, para 5 dias. Então, inicialmente era 60 dias, a oposição pediu para diminuir, e claro que o Celso de Mello, sempre pensando no bem do Brasil, acatou, né, para 5 dias. Com esse procedimento, deu um chapéu na PGR, mandando direto o processo para a Polícia Federal. Antes, o processo seria enviado para a PGR e depois para a Polícia Federal. E pior, determinou qual área da Polícia Federal vai ouvir o Moro. Justamente a área do cara que o Moro trouxe de Curitiba. E com essa aceleração atômica do processo, o ministro quer relatar o processo ele mesmo e colocar para julgar com ele lá, mesmo estando de saída do STF. E que com os prazos normais estaria fora do julgamento por ele. Se o Bolsonaro ou o Ministério da Justiça quiser mudar o cara, não vai deixar. Como o Alexandre Moraes fez recentemente. Ele deu lá, né, uma decisão que não podia trocar os delegados que estavam lá investigando os memes da CPI dos memes. Resumindo, o STF está armando para ferrar com o Bolsonaro em conluio com o Legislativo. É uma tentativa de impeachment em marcha de forma descarada. E aí, Valéria, o que tu me diz dessa pataquada aí? Eu preciso de mais 5 segundos. Passa para Camila. Olha, eu acho que depois do que o João Dória... Vamos fazer uma linha do tempo assim, ó, rapidinho, tá? O João Dória liga para o Paulo Guedes e fala que a estrutura do governo era o Moro, e agora o Paulo Guedes tem que ele sair em nome de sua biografia. Quem saiu em nome de sua biografia foi o Moro. Moro só aceitaria perder o Valeixo se entrasse o Rossetti, que é amigo do Alexandre de Moraes. Inclusive, o Rossetti, aqui em São Paulo, a Lava Jato de São Paulo, que ele estava à frente à Lava Jato de São Paulo, foi a pior Lava Jato, foi a Lava Jato que menos teve atuação, só teve, ridículo. Tanto é que ontem, pela PGR, o Aécio, o aspirador de pó, foi denunciado ali por 65 milhões de reais. Então, se a gente ligar os pontos tudo bonitinho, tudo bem ligadinho, o Celso de Mello é do STF, Alexandre de Moraes é do STF. O Toffoli estava numa live hoje, 1º de maio, Dia do Trabalhador, com Lula e FHC para discutir a democracia. Então, com certeza, assim, é um golpe muito bem orquestrado para prejudicar ainda mais o presidente. Como é que o Moro vai ser ouvido em Curitiba por amigos dele, na comarca dele, tudo dele? Tudo dele. Pede para minha mãe me julgar também, caramba. Pede para minha mãe falar que eu tô errado, então.
Porque isso é um absurdo, cara. Não tem isonomia, não tem isenção para fazer isso. Ele teria que ser ouvido em Brasília, por alguém designado pela PGR, com a presença do advogado-geral qual que é o nome dele? André Mendonça, por tudo, né? Pela toda uma estrutura, já que a denúncia foi feita em Brasília. E não em Curitiba, com os amiguinhos dele, ele trouxe todo mundo de Curitiba para Brasília, saiu de Brasília, já está em Curitiba, com o endereço tudo ok, tudo estruturado, tudo montado, ainda vai ser ouvido. É lógico que aí está rolando uma manipulação bem embaixo do nosso nariz. E, sinceramente, eu não sei quantas meninas estão falando por aí. Eu não sei muito bem o que fazer. Valéria. Bom, nós recebemos ontem lá no canal a deputada Bia Kicis, aquela coisa mais fofa do mundo. Que mulher, né? Que mulher. Como ela nos surpreendeu, né? E se ela, que domina leis, procuradora a vida inteira, ela disse que não sabe o que fazer, imagina nós. Eu chamo aqui o pensamento do doutor Alexandre Loyola. O doutor Alexandre, ele tem um parecer assim muito realista. A verdade é uma só. Tudo isso que está acontecendo nós já sabemos da tentativa de golpe, mas não se golpeia um presidente sem apoio popular. Eles vão tentar tudo. É uma sujeira tão grande, gente. Eu quero chamar a atenção de vocês a um detalhe que a Camila comentou ontem em off comigo e com a Bia. Foi o seguinte: vocês lembram os últimos prints que a Carla Zambelli vazou? Que foi a última, foi a última conversa que ela vazou com o ministro, que lá embaixo ela insiste, e Sérgio Moro diz assim: se o presidente revogar a exoneração, eu fico. Alguma coisa assim. Ou seja, um homem que fez uma coletiva fazendo ilações, acusações nojentas, sem nenhuma materialidade, sem nenhuma prova, ele jogou para a galera, e aí, 2 dias depois, ou 1 dia depois, ele diz o seguinte: se ele revogar a exoneração lá do Valeixo, eu fico. Isso diz muito do caráter de Sérgio Moro. Quer dizer, então, que ele, como agente público da envergadura de um ministro da Justiça e Segurança Pública, se submeteria a prevaricar se o presidente fizesse o que ele queria. Isso é muito grave. Isso é muito grave. Quem chamou a atenção da gente para esse olhar foi a Camila, no off. Depois a gente nem lembrou de comentar. Então, este homem que saiu da forma que saiu e que depois disse: o presidente comete crimes. Depois ele disse que ele se submeteria a prevaricar se a exoneração fosse rasgada. A prova do caráter de Moro está ali. O que essa matéria, esses comentários chamam a atenção é realmente um golpe. Somente o Jair Messias Bolsonaro não pode nomear quem é de confiança dele, porque todos os outros, toda a oposição, seja ela limpinha, fabiana, trotskista, toda guerrilheiro, vermelho, roxo, todos podem se cercar de apoiadores de confiança. Jair Messias Bolsonaro, não. Isso também já passou muitíssimo do ponto, e eu não sei em que momento seria uma ruptura de verdade, porque as instituições já estão ruídas, né? Não pensem aqui, vou até parafrasear a Bia, não pensem em tanque na rua, gente, isso não acontece mais, esqueçam isso, esqueçam. Paulinha falou, olha, depois do primeiro acampamento com os intervencionistas, ela desvirou intervencionista, né? Eu passei 3 anos num acampamento intervencionista, conheci muita gente boa, mas conheci muita gente que estava lá, aventureira, que não sabia do que estava falando. Então, eu reitero aqui no canal da Paula o seguinte:
O 142, ele é uma ferramenta constitucional e pode ser acionada por qualquer um dos três poderes. Não é o povo que pede, não é o povo indo para a rua que vai fazer com que o 142 aconteça pedido pelo povo. Então, você vê muito intervencionista aí dizendo, nós queremos intervenção militar com Bolsonaro no poder. Meu amor, isto chama-se 142. É uma ferramenta completamente constitucional. Porém, quem chama é o presidente. Você, há 2 meses atrás, sabia da podridão que estava aí no rastro do Moro? Não. Então, você tem que entender que você não sabe de tudo que acontece lá. Tá? Bolsonaro não nasceu ontem, são 24 anos de Congresso, ele é um militar mega hiper blaster preparado, inclusive para a política, com estratégia de guerra afiada, entendeu? Então parem com isso. O fato é que para a caixinha a gente não volta mais. Essa população que acordou, vocês, mais de 5 mil pessoas que estão aqui com a gente, numa sexta-feira à noite, poderia aí estar tudo dormindo de conchinha, chapando a cara de vinho com seus amor, com seus cobertorzinhos de orelha. Vocês estão aqui ouvindo de política? Não. Esse pessoal não volta mais para a caixinha. E vocês vão ver, já já, com a pauta que a Paula vai trazer, vocês vão entender que a gente não volta mais mesmo. Então, eles não vão mais tomar o nosso território. Não vão. Eu não sei o que vai precisar acontecer. Mas eu confio naquele cara que foi colocado na presidência. Então, toda vez que você fala, ai, meu Deus do céu, agora derrubaram o Bolsonaro. Ei, não se derruba presidente que tem apoio popular. Então, já que este é o pensamento primal, o que você tem que fazer? Apoiar o presidente que ocupa aquela cadeira, apoiar aquele cara que ocupa aquela cadeira. É só isso que vai garantir o insucesso ou a derrota desses inimigos. A coisa está ficando séria, está passando muito do limite. Hoje, inclusive, o STF impediu a nomeação de mais alguém. Acho que foi para... Não foi? Oi? Você está sem microfone, Pro. Eu estava compartilhando a tela aqui enquanto vocês estavam falando para mostrar, porque aqui, ó, já barraram a nomeação do do Ramagem, né? Barraram porque não pode. Ele passou o Réveillon na casa do Bolsonaro, ele fazia a segurança do Bolsonaro. E aqui tem essa daqui, ó, notícia de hoje. Justiça suspende nomeação de militar para comando da FUNAI. Detalhe, ó. O capitão reformado do Exército, José Magalhães Filho, tinha assumido a função em Campo Grande no dia 5 de fevereiro. 5 de fevereiro. Aí diz, né, que foi a Justiça Federal de Campo Grande que suspendeu e tal, que ele tinha assumido as funções. Daí depois, se vocês quiserem olhar aqui, mas é assim, o Bolsonaro é o presidente e eles estão fazendo de tudo para barrar, porque a situação é tão assim, ó, se a gente for pensar, os ministros do STF, a gente tem o advogado do PT, o advogado do PCC, que era filiado ao PSDB, amigo do Temer. O Celso de Mello, ele é primo do Collor, tio do Collor, uma coisa assim, ele é parente do Collor. Primo. É. Então, peraí só um pouquinho. Detalhe, o Valeixo, inclusive naquelas conversas que estão ali, que eu comento no vídeo, depois vocês olhem que eu falo sobre a entrevista do Moro na Veja, ele fala que o Valeixo era amigo do Moro. Por que pode ser amigo do ministro, então? Tem que ser. Ah, não, eu vou ficar aqui só se o meu amiguinho ficar. E sendo que a prerrogativa de nomeação não é dele. E aí o cara em quem o Bolsonaro conheceu ele quando ele começou a fazer a segurança do Bolsonaro. O Bolsonaro não era amigo de infância, não é assim, eles brincavam de polícia e ladrão na infância, eram vizinhos, não. E mesmo que fossem, tá? Vocês já viram o currículo do Ramagem? E outra coisa, por que o Ramagem não pode ficar na PF, mas pode ficar na ABIN? Peraí só um pouquinho. Qual que é a loucura dessa gente? Qual que é a loucura dessa gente?
Então, e sendo que eles falam tanto em autonomia da Polícia Federal, saiu carta da Associação dos Delegados da Polícia Federal apoiando o nome de ramagem. O cara tem todo o currículo ali. Então, é de uma situação assim, o advogado do PCC não quer esse cara, por quê? Por quê? Raciocina. E ainda tem gente idiota. E detalhe, né? Eu até quero fazer um vídeo sobre isso. Quem pediu o afastamento do Ramagem foi um pedido vindo do PDT, Foro de São Paulo. O processo de racismo contra o ministro da Educação, do Abraham Weintraub, foi aberto a pedido do PDT. Quem procurar um pouquinho aí na internet, depois eu edito todas as informações e compilo para vocês, mas é só buscar na internet aí, na época da eleição, o candidato do PDT, Ciro, que estava fazendo reuniões com os chineses. Comecem a ligar os pontos. Quem é que não quer o Ramagem? Será que é o Foro de São Paulo? Será que a Lava Jato foi assim tão eficiente? Muito se falou durante a época da eleição sobre a teoria das tesouras. Todo mundo entendeu. PSDB e PT são dois lados da mesma moeda, os dois são de esquerda. Mas só o PT foi pego na Lava Jato? A Lava Jato não chegou em ligações aí do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso. Por que o Lula, que foi ex-presidente, não tinha foro privilegiado, podia ser investigado pela Lava Jato e um ex-presidente do PSDB não podia? Será que a Lava Jato foi tão eficiente assim? E por que o ministro Alexandre de Moraes ficou tão desesperado, porque para mim isso é desespero, interferiu na PF, dando uma decisão que não podia trocar nenhum delegado? É a vez de quem falar agora, que eu pego o microfone e não solto mais. É a Camila? Não, só quero fazer um adendo. Eu fiz uma live agora há pouco com um advogado constitucionalista, nome ruim de falar, constitucionalista, e ele falou que o Alexandre de Moraes, a ordem dele é ilegal. Primeiro, por ser monocrática, e segundo, porque o cara voltou para a BIM. Então, se ele não pode assumir a PF, ele também não pode assumir a BIM. E ele explicou que o Ramagem estava no ano novo não por ser amigo da família. Ele estava cumprindo grade de trabalho para proteger o presidente. Aí ele acabou saindo em foto de equipe, né? Junta aí, você que está aí, vem cá tirar uma foto, sabe? Então ele saiu na foto, mas ele estava cumprindo escala de serviço que ele usou. Escala de serviço. Então, essa determinação do Alexandre de Moraes é totalmente errônea, né? É inconstitucional. Aí eu perguntei, o que a gente faz? O cara do STF, Supremo, o Master, deu uma ordem constitucional, o que a gente faz? Sabe aquele, veja bem, não tem muito o que fazer. Não tem muito o que fazer. Valéria. Eu vi aqui alguns comentários. Gente, nós aqui, nós entendemos perfeitamente que vocês estão de saco cheio, que vocês estão cansados, que vocês acreditaram na doce e tola historinha de que você ia eleger alguém, ia poder fazer o seu churrasco na laje, salgar seu bumbum na praia, beijar na boca como se não houvesse amanhã, e esse eleito ia representar você em todos os seus anseios. Então, deixa eu te contar a realidade da vida. O preço da liberdade é a eterna vigilância. Então, assim, o caminho, o que nós vamos fazer? O caminho é esse, é exatamente o que nós estamos fazendo. É quem pode ir para a rua, fazer nosso ativismo nas redes sociais, quem tem o traquejo, né, de vir aqui, colocar a cara para bater e fazer como nós fizemos. Paulinha, sabe que eu lembro um dia do seu canal, eu e meu irmão assistindo você, um videozinho, uma iluminação horrorosa, na parede do quarto, assim, sentada na cama. No vídeo que você dizia assim, olha, eu fiz uma vaquinha, porque aqui, eu lembro como se fosse hoje, nós oramos por você. No final do vídeo, aqui, para segurar o celular, porque não é uma câmera, eu monto assim uma torre de um monte de coisa. Tô mentindo? Uma torre de... Eu comecei fazendo vídeo era uma parede amarela no fundo e a câmera do notebook eu não sabia nem editar. Eu tinha que fazer o vídeo de bate-pronto assim
e já postar, porque eu não sabia nem editar. Então, como que começou com uma indignação e um desejo de dizer, olha, basta, quem fez isso? Uma cidadã. O que cada um de vocês são? Cidadãos. Cada um é um cidadão. Nossa, eu fiz uma miscelânea agora nos verbos. Tudo bem, esquece aí. O que cada um é um cidadão. Foi exatamente assim que a Paula começou, foi assim que eu comecei. A Camila, eu não acompanhei o início dela, né? Quando eu conheci, já era essa espivitadeira em pessoa, que arruma treta mesmo com o que está errado. É isso que a gente tem que fazer. E ir caminhando, e ir andando, e ir tomando pé, ir tomando altura, ir tomando densidade realmente do que está acontecendo. Entendeu? Esta é a vida. Uma pergunta, aprendi isso essa semana. O importante é ser feliz mesmo? Pare e pense. Será que o importante da vida é ser feliz? Dizem os maiores pensadores do conservadorismo e expoentes do conservadorismo que não. O mais importante na vida é você ser uma boa pessoa. Uma pessoa do bem, uma pessoa melhor a cada dia. Se no caminho acontecer uma felicidade, ela é muito bem-vinda. Agora, o que você deveria empunhar em primeiríssima instância é expandir, crescer e aprofundar. Para que você seja uma pessoa melhor a cada dia, que você possa partir desse mundo deixando um legado, e que você possa deitar sua cabeça no travesseiro com a consciência tranquila. Tranquila. Aí vocês me perguntam, o que a gente faz? Eu tô de saco cheio. Eu entendo, a gente entende o cansaço de vocês. Hoje eu e a Paula estávamos conversando em off, falou, tá batendo um cansaço, mas tá batendo um cansaço que a gente não entende o que é. Né? É fora do natural. A gente entende vocês. Mas se você não servir para fiscalizar o teu país e denunciar as coisas que estão erradas, que vão comprometer o teu futuro, o futuro dos teus filhos e dos teus netos, que vida que você quer se dedicar a ter, a viver? Então, o que tem que fazer é o que a gente está fazendo. É ir para a rua. Ai, Valéria, mas eu não aguento mais para a rua. Vai de novo. Vai de novo. Ah, mas eu não aguento postar mais na rede. Posta de novo. Posta de novo. Porque agora vai dizer muito mais o quanto a gente aguenta apanhar e não arregar o pé. Não arregar o pé do que nós já conquistamos, do que quanto a gente consegue bater. Tá? Desculpa, Paula. Perdão. Não, só complementando, o vitorioso não é aquele que bate mais, mas aquele que aguenta tomar mais pancada. Então, pessoal, desde o início, desde antes do Bolsonaro se candidatar, eu já avisava. Pessoal, a eleição do Bolsonaro vai ser o começo. Todo mundo, não. Agora elegeu o Bolsonaro, eu vou para casa, essa mulher é louca, ela está falando da Joyce, ela está falando do MBL, ela está dizendo que vai ficar pior. Tá? Vamos começar agora a sentar a bundinha, ler livro, estudar, porque o que está acontecendo é um desespero do establishment. E o meu gato miando aqui bem na hora que eu ia fazer o negócio. É um desespero. Então, assim, é igual um bicho quando ele tá encurralado e ele sabe que ele vai morrer, a coisa fica mais feia. E é exatamente o que está acontecendo agora. Eles estão vendo que a gente elegeu o Bolsonaro, que ele chegou lá em cima e que ele manteve a promessa dele. Porque até então, esses aliados aí que viraram a casaca, o que eles pensaram? Quando o Bolsonaro assumir, a coisa vai voltar, né? O povo, aí vai ter toda a mesma coisa, aquelas negociações. Só que não foi o que aconteceu. O Bolsonaro se manteve fiel à promessa. Só que assim, né? Não existe o mundo da Alice na nanosfera. O mundo da Alice, todo mundo é conservador, todo mundo é nomeado porque é conservador, as pessoas são super inteligentes, todo mundo entende de guerra cultural, entende. Não, o Bolsonaro tem que lidar com a realidade que é o que ele tem ali. E neste momento, o que o Bolsonaro precisa é de duas coisas: apoio da população e voto no Congresso, tá? Porque ele já não tem partido. Se entra lá, se o Maia resolve pautar o pedido de impeachment, meus amores,
fortíssimas emoções. Então, vamos aprender a lidar com a realidade. Tem